seu ser, para que você possa agir de uma maneira agradável a Deus, para que você cumpra a sua vontade. Esse velho entendimento, eu vi alguém dizer assim, olha, eu estou com o meu pastor, sabe por que eu gosto do meu pastor? Porque desde o primeiro dia que ele pregou a mensagem, ele nunca mudou nada. Eu falei, miserável, esse está perdido. Porque se você não aprendeu nada, desde quando você entrou para essa mensagem, você está no caminho errado. Eu ouvi pregador dizer isso, eu prego isso já faz 30 anos, mas não tem nenhum update aí. A Bíblia diz que você tem que renovar o seu entendimento. E é isso que vai trazer a transformação, não é você ficar bitolado numa coisa que foi revelada há 40 anos atrás. Deus tem que mudar o nosso pensamento, Deus tem que mudar a nossa natureza, Deus tem que mudar o nosso ser, de acordo com a palavra de Deus, a sua palavra, e não ao pensamento de homens, não a revelação de homens, mas a palavra de Deus. E é isso que vai nos trazer uma transformação. Aí o profeta, ele lê essa escritura na mensagem, poder de transformação. E olha o que ele vai dizer. É isso que todos nós queremos fazer, é não se conformar a este mundo, mas sermos transformados pela renovação de nossa mente, para fazer a vontade perfeita e aceitável de Deus. Agora que nós temos sido salvos, como Satanás, para fazer ele de bobo, porque ele vai pensar que as virgens Nécias é a noiva. Ele veio para cima das virgens Nécias, não tem nada nesse povo, não, achei que era, de repente, irmão, quando a coisa tiver, que ele pensou que terminou tudo, vai acontecer um negócio bem esquisito para o lado dele. Muito estranho. Aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes e com seus católicos e todos juntos, marchando direto para a batalha do Armagedon. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, palavra vindicada. Eu disse, se Deus fala ou te envia, Ele te respalda aquilo que você diz. Notem, se você for o embaixador do céu, todo o céu está por detrás de ti, e o céu é consistido da palavra. Notem, agora ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdadeira. Não é só papo, que vai ter um rapto, que vai ter um corpo glorificado. Ô Satanás, dá uma olhada aqui. Vem cá, meu exército. E aí, o que você me diz desse povo aqui? Você lembra desse aqui que você chamava de tonto, que você queria fazer de gato sapato, igual Pedro? Que, né, Jesus trocava umas ideias com Satanás de vez em quando, né? Ou Satanás trocava umas ideias com Jesus. O Jesus, eu posso lá cirandar com Pedro? Não é assim? Você acha que o diabo não faz a mesma coisa com você? Você acha que ele não tem reuniões com Deus lá em cima? Olha o teu servo, você dá tudo para ele, então arranca tudo. Vamos ver se ele não vai me seguir. Vamos ver se ele não vai me abençoar. Velhinho, o profeta disse que Jó estava com 90 anos de idade. 90 anos de idade, irmão, tinha sido fiel a vida inteira. Deus falou, vai lá, Satanás, ciranda com ele lá. Ele não se moveu uma polegada, ele se manteve exatamente onde ele sempre esteve, ele se fortaleceu mais, como Abraão, ele não duvidou, ele disse, Deus é capaz de me ajudar, Deus é capaz de me suster, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar a vitória, Ele vai me dar esse rapto, Ele vai me dar esse corpo glorificado. Não duvide, permaneça na fila, na palavra. Olha que promessa, irmão, dá uma olhada nessa promessa aqui, meu Deus do céu. Mas espera aí, santo, esse evento aqui é o que o mundo está esperando. Esse é o evento que o mundo, e eles vão ver, não é isso que eles querem ver? Então eles vão ver. Só que já é tarde, o rapto já aconteceu faz tempo. Nós já passamos lá os 3 anos e meio na glória, já estamos regressando. Cristo, vindo com Cristo, não é? Então nós estamos, guerra. Mas olha que interessante, guerra, a Bíblia está dizendo que vem para guerrear, e lá em Apocalipse 17 diz que os reis da terra se reúnem para fazer guerra contra o Cordeiro e aqueles que o seguem. Seus eleitos, chamados e fiéis, é o que chama, é a descrição desse povinho, eleitos, chamados e fiéis. Fiéis ao quê? A palavra que Ele entregou para nós. Aí Satanás sabe então que os abismos sem fundo estão prontinhos para ele. Agora eu estou perdido mesmo, porque o que eles falavam não era só conversa. Estou vendo aqui a evidência. Não vai ser efeito especial, vai ser verdadeiro, não é? Vamos mais um pouquinho aqui, deixa eu colocar na minha ordem. Agora,
Aqui a pouco eu quero esse prêmio. Custa o que custar, eu quero estar lá, irmão. Eu quero estar lá. Não é maravilhoso? Deixa eu achar a minha citação aqui agora. Para nós. Isso aqui são apenas coisas para nos ajudar, não é? Falando disso, só para nós finalizarmos, me foi dito uma vez que lá na Ballard, que era uma empresa, teve um camarada que foi lá para conseguir um emprego, eles pediram para assinar o seu nome no papel, e quando ele foi assinar seu nome, ele não tinha borracha na ponta do seu lápis. E o homem lhe disse, você não tem borracha? Ele disse, ora, eu não cometo erros. E o Sr. Ballard disse, então não consigo te usar, você não vai fazer nada. Eu penso que é mais ou menos certo isso. Se não cometermos erros, nós não estamos fazendo nada. Mas eu gosto de uma pessoa que, quando você comete um erro, um verdadeiro soldado, está pronto para se levantar e tentar novamente. É melhor errar tentando. Lembra do talento? Que não, eu tenho medo, vai que eu erro, vou ficar só com esse básico aqui. O que aconteceu com ele? Quando o Senhor veio, ele falou, me dá esse talento aqui que eu vou dar para quem fez render. Deus quer gente corajosa, gente que quer investir para ter retorno. Pode investir na palavra que você nunca vai errar. Pode investir em Deus que você nunca vai errar. Amém? Não é maravilhoso? É maravilhoso demais, meus amados. Vamos lá, então. Tem uma escritura muito bonita num livro meio desconhecido, Sofonias. E aqui está falando já do nosso tema. Vamos entrar no nosso tema aqui. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Bom, o despojo é quando alguém vai para a guerra e está pronto para pegar o espólio, para pegar as riquezas daqueles que foram conquistados. E a Bíblia diz que Jesus, ele reinará sobre esta terra. Ele conquistará todas as nações. Ele julgará as nações e conquistará as nações. Porque uma coisa é Deus julgar um indivíduo, outra coisa é Deus julgar uma nação, porque como nação aprovaram leis que eram contrárias à sua palavra, então Deus vem e julga aquela nação. E toda nação que é anticristo, Deus vai julgar aquela nação. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que está tudo na mão de Satanás. E isso vai piorar quando a noiva sair da terra com o Conselho Mundial de Igrejas, onde Satanás vai reinar por absoluto nesta terra. Ele diz, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos. O meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos. Deixa eu ver aqui, estamos com alguns probleminhas de conexão aqui, não é? Conectar o computador novamente. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Pelo fogo do meu zelo. Estou me perdendo aqui, vamos ver se eu consigo. Puderem me ajudar aqui de novo, que eu não... Tá, tudo bem. Portanto, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Veja, Deus está falando que Ele vai jogar as nações, depois que Ele ajuntar as nações para despejar a ira sobre eles, mas ele também diz que dará lábios puros a estes povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Isso aqui é lá depois que Deus despejar a ira sobre as nações. Como o profeta disse na mensagem de perguntas e respostas em 62, ele diz, aqueles que não tiveram a chance de ouvir o evangelho, Deus dará uma chance para eles. E aqui está Sofonias falando a mesma coisa que o 7º anjo pregou para nós. Pois, acho que está na minha citação aqui, o profeta disse, o 7º anjo não trouxe nenhum mistério. Ele simplesmente ajuntou os que estavam, que os outros trouxeram, ele trouxe nada novo. Ajuntou os mistérios e conectou as pontas soltas. Ele não pode falar nada contrário às Escrituras. A baliza do 7º anjo é a Bíblia. Ele não pode fugir nem para a esquerda nem para a direita. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Então, olha que bonito, irmão. Você vai descobrir, nós vamos ver que toda a Bíblia
Deus nunca deixou de manifestar a sua graça. Em momento algum, Deus sempre manifestou a sua graça. Em todos os momentos. Nos piores momentos, Deus sempre apresentou a graça. Não é verdade? Essa é a natureza de Deus. E mesmo nessa hora, essa pior hora que o mundo está se aproximando, Deus ainda assim vai manifestar graça para esses povos. Quem pode entender a mente desse Deus? Quem pode medir o tamanho da sua graça, da sua bondade, da sua longanimidade, da sua paciência? E é por isso que ele será chamado príncipe da paz, irmão. Porque ele vai ser capaz de apaziguar os piores inimigos. Sabe um dos motivos que nós temos tanta desavença entre nós? É falta de Deus na nossa vida. Porque se ele estivesse ali, ele apaziguava qualquer situação. Ele é o Deus apaziguador, ele é o Deus da paz. Ele prova que ele é o Deus da paz. Veja a atitude de Abraão, ele falou, Ló, o que você quer, Ló? Se você falar que vai para lá, eu vou para cá, eu vou te deixar em paz, eu não vou te incomodar. Eu não quero brigar. E o profeta disse numa mensagem que Ló empobreceu a Abraão, arrancou tudo que ele tinha. E tudo que Ló tinha foi por causa de Abraão, não era por causa dele. Mas o Filho de Deus é assim. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Este aqui é lá no milênio, não é? Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Essa é a promessa para o remanescente de Israel, não é? É maravilhoso essas promessas, não é, que Deus faz para o seu povo. Vamos mais um pouco aqui. Agora, eu até entrar no meu tema principal, quero dar uma revisão, como nós falamos aqui. E aqui está o plano de Deus. Na mensagem Festa das Trombetas, e na mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, o profeta diz que ele conta, dá o testemunho de que ele estava tentando pregar sobre as trombetas, e ele não conseguia achar o auditório, não conseguia achar o lugar, e ele tentava, ele orava, até que Deus veio e revelou. Sabe por quê? Porque você já pregou as trombetas. Sobrenaturalmente, você já pregou as trombetas. E olha aqui que interessante, que no primeiro selo, irmão, ele estava falando das trombetas, e através de todos os selos ele fala das trombetas. Realmente, ele já tinha pregado sobre as trombetas. Mas dá uma olhada aqui, o que eu considero ser uma parte muito importante quando ele fala sobre as trombetas. Então, vamos dar uma olhada o que ele diz. Notem o que acontece ao continuarmos. Estava falando dos selos, né? Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece, primeiro há um anúncio no céu. Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvelado. Quando o mistério se desvela, então soa uma trombeta. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se inicia. Ele estava falando das eras da igreja, esse ficava repetindo. Então, primeiro, o que acontecia? Um mistério era revelado através de um mensageiro. Amém? Depois que era revelado, o que acontecia? Uma trombeta soava. E depois que essa trombeta soava, uma praga caía. Olha, se você captar isso aqui, você não vai se perder. É muito simples. Primeiro abria um selo, depois soava uma trombeta e depois caía uma praga. E ele falava que esse negócio ficava se repetindo. Que parte é a guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado. Está falando das eras passadas, o padrão de Deus. Mas quando ele capta esse mistério de Deus, então ele vai até o povo, depois que o mistério lhe foi entregue, vai até o povo. O que ele faz aqui fora? Ele começa a proclamar a mensagem, e que aquilo inicia uma guerra espiritual. Então, essa guerra espiritual é iniciada pela presença do mensageiro. E então Deus toma esse mensageiro com os eleitos daquela era e os põe para dormir. Então ele derrama uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um juízo temporário. Não é bem óbvio, irmão? É bem óbvio, até um juiz aí do mundo faria a mesma coisa, não é? Ele faria a mesma coisa. Então ele conta qual é a lei, quais são as ordenanças, e aí a pessoa desobedece,
Aí a pessoa rebela, aí o que ele faz? Ele manda a polícia lá prender o camarada. Ele quer dar tiro na polícia e tal. O que ele joga? Praga, joga chumbo nesse bandido e pronto. Não é isso que a justiça faz? É o que Deus faz. Deus manda um oficial de justiça, fala, ó, você não pode fazer isso. Foi revelado aqui, ó, que o batismo certo é aqui, ó. Não, mas eu não quero porque o meu patriarca disse que não é assim, etc. e tal. Aí ele rebela, né? A rebelião começa, então ele manda a polícia, e a polícia vai lá, e aí ele rebela mais ainda, e aí então vamos jogar praga em cima desse indivíduo, porque ele não quer obedecer. É o que Deus fez nas eras, e é o que Deus ainda vai fazer. É o que Deus ainda vai fazer, pois nós não terminamos ainda os processos desta era, não, irmão. Tem coisa para acontecer aí para frente, ainda tem praga para cair. Você está achando que está caindo praga? Melhor você não estar aqui para ver o que vai acontecer. A coisa vai ficar feia aqui embaixo, meus amados. Vai. Esse mundo de rebeldes, não é? Rebeldes, rebelião, como houve no céu, uma rebelião. Então, depois que aquilo termina, então continua, eles denominam e trazem suas denominações e começam com a obra daquele homem, como de Wesley, como dos demais. Então joga tudo numa briga novamente. Então outro mistério surge, que acontece, outro mensageiro chega na terra, para uma era da igreja, quando ele chega, a trombeta soa, declara guerra, então o que acontece? Finalmente, então, ele é tomado, ele é guardado, então a praga cai, lhes destrói. A morte espiritual acerta a igreja, e ela se vai, aquele grupo, então ele vai para outro. É um grande plano. Amém? Vamos ver mais aqui, vamos ver o que o profeta, a sequência perfeita. Então, nos selos ele diz assim, ele vai contar aqui para nós, deixa eu ler para vocês. Agora, vamos tomar agora, porque nós vamos ter juntamente, aqui no primeiro selo, ele estava falando dos selos, juntamente com os selos, nós vamos acabar topando numa trombeta. Olha ele falando aí, porque nós vamos ter juntamente, talvez amanhã à noite ou na noite seguinte, topar uma trombeta volta e meia, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos, é simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre, simplesmente a mesma coisa. Agora, a trombeta sempre denota guerra ou distúrbio político. A trombeta denota um distúrbio político, e isso causa guerra. Quando você começa a mexer com política, eles bagunçam todos como estamos agora, cuidado, a guerra está iminente. Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás, ele ainda tem esta parte política na mão dele. Porque quando os selos foram abertos, Deus restituiu para nós a parte religiosa, a parte espiritual para nós, as bênçãos espirituais. Mas não parou ali não, ele falou, calma, tem mais. Eu vou dar o reino físico para vocês também, de acordo com as profecias de Daniel. Só que você acha que o diabo vai sair de cima dos reinos físicos, irmão? Seguinte, Satanás, Deus me deu aqui a escritura, falou que eu sou dono, por favor, dá para você sair da minha casa? Irmão, você já... Meu Deus. O diabo é um bicho sujo. Se você for falar com ele, ele já fala, te xinga, palavrão, não tem conversa com o diabo, irmão, ele é sujo. Então vamos fazer o seguinte, você quer brigar? Então nós vamos brigar. Vamos. Estou com medo, não. Vamos para cima. E é isso que vai acontecer. E eu gosto dessas partes. Granada, explosões, Armagedon, é comigo mesmo. Gosto dessas partes de vingança, porque o bicho tem me deixado... Não é verdade? E você também, você deveria detestar o diabo. Você deveria estar com raiva dele. Não é de gente, não, é do diabo. Se eu pudesse, eu dava uma mordida nele, arrancava a orelha dele. Lembra do Mike Tyson, quando ele viu que ele ia perder, ele arrancou a orelha do cara, de raiva. Falou, vou perder, mas eu arranco a orelha desse. Grotesco, não é? Tem que ser assim, irmão. Você tem que vencer, você tem que agarrar o bicho e derrubar ele. E nós vamos, a promessa é que nós vamos, pode ficar tranquilo. Nós vamos ter ajuda. Não é nós, não é carne e sangue. Principados, mas o principado do céu tem descido para nos ajudar. Não só na esfera espiritual, mas também, isso aqui vai se tornar físico, não é? Vamos ler daqui a pouquinho. Agora, vamos lá então. Notem, trombeta significa distúrbio político, guerras. Em Mateus 24, Jesus falou disso, ouvirão de guerras, rumores de guerras, vejam, até chegar ao final. Vocês lembram-se que Jesus falando, disse guerras, rumores de guerras e até o final? Agora, esses são os sonidos das trombetas.
Agora, quando nós entrarmos nas trombetas, nós voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas e mostraremos que elas seguiram aqueles selos, guerras e rumores de guerras, mas trombeta denota distúrbio político, onde que o selo se trata de distúrbio religioso. Olha que interessante, amados. Quando o profeta veio aqui, que ele abriu os selos, o que ele causou? Um distúrbio religioso. 400 profetas de Baal lá em Chicago já se levantaram contra ele, uma guerra. E ele perdeu essa guerra? Claro que não. Ele venceu essa guerra. Ele entregou a sua mensagem para o povo. Mas depois disso acontecer, irmão, a coisa afina mais. Agora vai ser um negócio mais tangível, mais físico. Porque o que acontece, irmão? Vamos falar um pouquinho aqui. Quando a pessoa tem uma convicção religiosa, olha o processo. Quando a pessoa tem uma convicção religiosa, presta bem atenção. A religião dele, ele não vai mudar a religião dele, é uma cultura. Igual os católicos romanos, e até os protestantes, toda a religião é assim, os hindus. Quando eles veem que eles não vencem uma guerra religiosa, eles tentam conquistar o país com aquela religião, eles tentam conquistar a comunidade, o que eles fazem? Eles colocam os seus representantes no gabinete político, aquele gabinete político vai se fortalecendo, vai crescendo, aquele gabinete político coloca os seus homens no exército. Estou falando alguma bobagem? Coloca seus homens no exército, e o que acontece? O que eles não resolveram na conversa religiosa, eles vão resolver no braço. Do que se tratou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Foi uma guerra religiosa entre a igreja romana e a igreja luterana, Alemanha versus Itália, que entraram no meio da bagunça, versus a igreja metodista da Inglaterra, e aquele espírito religioso entrou na esfera política, que entrou na esfera militar, e eles se pegaram no campo de batalha. É ou não é verdade? E o profeta disse, era tudo demônio. Era demônio que estava na Alemanha, era demônio que estava na Inglaterra, era demônio que estava na França, era demônio. Mas Deus também tem o seu lado. Deus tem o seu Espírito Santo, que estará no seu povo, e Ele prometeu que o reino é nosso. Então, olha, o distúrbio religioso. Então, essa parte, realmente, 200 milhões de demônios na esfera eclesiástica, ele diz. Na esfera eclesiástica, foram soltos aqui, tentando fazer com que a noiva não visse a promessa. Mas não adiantou nada, irmão. A promessa chegou na noiva. A pomba ferida chegou ao lar. A mensagem chegou no teu coração. Essa mensagem chegou e está te transformando. Está derrubando o demônio de tudo quanto é lado. A incredulidade. Mas não parou ali, meus amados. Tem mais coisa pela frente. Tem mais coisa pela frente. Onde que o selo se trata de distúrbio religioso. Um selo é aberto, uma mensagem é entregue. Então, a igreja sempre está tão estabelecida em seus próprios caminhos políticos, seja lá o que for, todos os seus dignitários, e quando a verdadeira mensagem desce, aquele mensageiro vai adiante e lhes estremece em pedaços. É verdade. É distúrbio religioso quando um selo é aberto. É isso que aconteceu, sim. Que maravilha, não é? Esse profeta de Deus, ele escancara mesmo, irmão. É o plano do diabo, ele vem e mostra para nós, ó, como que ele vai fazer aqui, ó. E ele realmente equipou esta igreja, equipou o seu povo para que nós vencêssemos o diabo, não é? Olha aqui o que diz aqui, ó, a promessa para você aqui, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não é reino espiritual, não é reino sobre as hostes de Satanás. Não. Reinar 1000 anos é aqui embaixo no milênio. Não é lá em cima, não. É aqui. Aquela pedra, né, cortada sem mãos, que veio e demoliu tudo aquilo lá, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Nós estamos vivendo nos dias, olha o que o profeta diz aqui, irmãos, som incerto. Nunca houve um tempo onde a terra toda poderia ser explodida em pedaços, em apenas um segundo. E tal destruição que levaria semanas e horas e assim por diante, agora só leva 1 minuto. Talvez nem isso, apenas um botão apertado e ela está toda terminada, é terrível. Cuba pode fazer isso, não precisa ser uma minúscula. O Haiti poderia fazer isso.
os nossos irmãos do Haiti, né? Eles sabem o tamanho do Haiti comparado com o Brasil? Um tamanho pequeno. Ele disse, o Haiti poderia fazer isso qualquer naçãozinha que quiser. Pode incendiar o mundo completamente e explodir ela para fora de órbita. A qualquer momento que quiserem. Só é necessário um fanático, onde há dezenas de bilhões deles ao redor do mundo, para fazer isto. Mas só que é o seguinte também. Uma igreja ou um homem, uma igreja pequena, pode fazer a mesma coisa no reino de Satanás. Não precisa ser um ministério gigantesco. Deus te deu o poder, Deus te deu a maior bomba, que é o Espírito de Cristo, é o amor de Cristo, que vence qualquer obstáculo. Vence qualquer obstáculo. Veja que tudo isso é um tipo, uma coisa da outra, não é? Não é maravilhoso, meus amados? Vamos mais um pouquinho aqui, entrando no nosso tema. Não é? É bom ouvir essas coisas, não é? Agora, vamos ver, eu quero ler essa escritura para vocês aqui. Dá uma olhada nessa escritura. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Amém? O que a Bíblia está dizendo que ele vem fazer aqui? Guerrear. Julgar e guerrear. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Muito bonita essa escritura, o profeta fala sobre isso em vários lugares. O céu estava aberto. Viu o céu aberto. Bom, lá em Apocalipse 11, veja o que diz aqui. Um dos últimos versos lá diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Em uma citação, o profeta disse, esse evento aqui é quando Jesus está saindo do céu dos céus. Ele se refere ao lugar mais santo que existe no céu, que é o átrio, é o lugar santíssimo. Amém? E nós sabemos que no céu tem 3 átrios. E onde Jesus está, é no lugar santíssimo. Jesus está no lugar santíssimo, que é onde o profeta quis ir quando ele chegou lá. O profeta chegou na 6ª dimensão, que é o céu, e ele queria entrar no lugar santíssimo, onde Jesus se encontra. O corpo literal, ele disse, de Jesus está lá. O corpo literal de Jesus está lá. O corpo literal existe, meus amados. Existe. Está lá esperando o momento certo para aparecer aqui embaixo. Mas ele não pode aparecer aqui embaixo sem que ele entregue também um corpo literal glorioso para a sua noiva, para descer com ela. Não, Jesus, ele não vai vir. Não, irmão, calma, eu quero meu povo junto comigo, quero minha mulher junto comigo, gente. Vou numa festa dessa e vou deixar minha esposa. Não. Tem que ser junto, tem que ser negócio familiar. Então, o profeta disse aqui, que em uma passagem ele disse, aqui era o céu dos céus, é o lugar mais santo que tem. Ele chega na 6ª dimensão e ele queria ir lá, um pouquinho mais alto. E ele diz assim, os santos mártires, ele disse, eles estavam debaixo do altar de sacrifício. Ele disse, os meus não, aqueles que ele viu lá. E ele quis ir em um lugar mais alto, só tem 3 lugares no céu. Então, se você conhece a sua Bíblia, você vai descobrir que os santos estavam no altar de incenso. Se não era nos mártires, e não era onde Jesus estava, porque não é possível que Jesus vai estar num lugar menor. Ele deve estar no melhor, ele tem o melhor corpo, ele tem um corpo glorificado, e é isso que significa, as regiões do céu. E ele diz, você não pode ir lá agora, mas ele virá para você, não é? Então, aqui nesse tempo, abre-se, o lugar mais santo é visto. Mas quem é que está dentro desse lugar mais santo? Cristo e a sua noiva. Pois aqui é o final dos 3 anos e meio, é o retorno da igreja para a terra. Amém? E olha que interessante, porque diz aqui em Apocalipse 19, e vi o céu aberto. E aqui em Apocalipse 11, 19, quando o 7º anjo soa a sua trombeta, diz, e abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Se você conhece a sua Bíblia, a arca do concerto ficava no lugar santíssimo. Não é isso? A arca do concerto ficava lá dentro do lugar santíssimo. No 2º átrio ficavam os pães da proposição e o candelabro. E no 1º átrio
que era o altar de sacrifício, ficava a pia para lavar o sacrifício e também o altar para imolar o animal, para amarrar ele nas pontas do altar de bronze. Agora, aqui diz que a arca do seu concerto foi vista no seu tempo, foi feito visível. Lá em Apocalipse 1, verso 7, diz que todo olho verá quando ele vier desta vez. Vai ser um negócio espantoso, irmão. Quem que é isso? O que está acontecendo? Uma invasão de OVNIs, e o profeta fala disso. OVNIs aparecendo, luzes, uma coisa esquisita. Da onde que veio isso? E não é efeitos especiais de Hollywood, que Hollywood tenta copiar. Os super-heróis de Deus, não é? Você é um super-herói de Deus? Como Davi tinha os seus super-heróis, irmão. Davi tinha os seus super-heróis, seus valentes. Davam a vida por Davi. Um copo d'água, eles cortaram 30 quilômetros de carne de filisteu. Não estava nem aí. Você quer um copo d'água, eu vou lá. É meu rei. Faço qualquer coisa por ele. Prefiro morrer tentando do que não tentar. E se ele me reprovar, também não tem problema nenhum. Ele tem todo o direito. Ele que manda. É gostoso, né, irmão? Aquele funcionário que agrada o patrão, não é fazendo média com ele, é porque ele gosta do patrão, o patrão dele dá tudo para ele. E esse patrão nosso, meus amados, oh, que maravilha, ele merece. Eu quero ver ele. Eu quero ver ele, eu vou ver ele. De um jeito ou de outro eu vou ver ele. Vamos lá então. Nota, enquanto este grupo está falando aqui de Satanás, está se cavalgando, se aprontando para pisar em tudo que não concorde com eles, há outro grupo se aprontando. Depois de um tempo, em Apocalipse 19, na próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente sobre cavalos, mas a Bíblia diz que ele estava num cavalo branco e o exército do céu o seguia sobre cavalos brancos. Aqui é o retorno da igreja. A igreja está voltando do céu, como nós lemos na Escritura. Ela está saindo de lá, daquele lugar santíssimo, e descendo à terra. Mas nesse momento, irmão, guerra. Guerra está acontecendo. E se você analisar, se você conhece as festas na Bíblia, antes de a expiação chegar, o que acontecia? Festa das trombetas, guerra. Antes de Jesus, que é a expiação chegar, tem que ter uma guerra, tem que finalizar uma guerra. E aí ele se apresenta como a expiação. Veja que nesse momento aqui é Cristo, mas está em guerra. Vamos mais um pouco. Ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Novamente, também está escrito em Apocalipse 19, quando nós vemos ele vindo, e a noiva e o noivo, suas vestes salpicadas de sangue, seu nome era chamado a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o poder vivificador, ele é o Espírito Santo, que a dinâmica que vem na mecânica, as palavras que a fazem viver, e tudo tem que trabalhar junto ou simplesmente não vai funcionar, tem que tomar a Bíblia inteira, Cristo todo, o Evangelho completo. Tudo, irmão, cada palavra tem que... Não, está escrito lá, está escrito lá, tem que estar... Cadê? O diabo está se vendo apurado. Está escrito ali, ó. Não pode conflitar. Olha que coisa maravilhosa, essa parte aqui, ó. Aqui vem Satanás com todo... Olha aqui, irmão. Ó, Satanás ficou irado. Por quê? Porque ele viu que ele não conseguiu parar a mensagem. Certo? O que ele faz? Vamos fazer um conselho mundial de igrejas, religião, que vai fazer um acordo nacional, política, e essas políticas vão usar os seus exércitos para parar esse povo. Na terra e seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação. E a força e o reino de nosso Deus. Olha a imagem, a visão de Daniel. E o poder do seu Cristo. Gostei dessa parte, poder do seu Cristo. O que isso significa, irmão? Que quando nós retornarmos, não vamos ser essas coisinhas mirradinhas que tem aqui, que tudo balança você de um lado para outro, lá você vai voltar com poder. O profeta diz que cavalo significa poder. Poder, ele diz, sobrenatural. O que for determinado se cumprirá, por causa do poder de Cristo, que estará com o seu povo. É muito maravilhoso, meus amados. Isso é maravilhoso demais. O diabo tentou copiar o plano de Deus. O diabo tentou copiar o plano de Deus e o profeta faz um contraste. Se você ler a próxima vez a mensagem da festa das trombetas, ele faz um contraste. Ele mostra
que, veja bem, olha que bonito esse pensamento que o profeta mostra na festa das trombetas. Está prestando atenção? Olha só. O profeta disse que, na Segunda Guerra Mundial, através das visões que ele teve em 1933, quem que tinha descido à Terra? Em uma demonstração temporária. Só um tira-gosto daquilo que vai ser na tribulação. Ele deu uma visão limitada para nós entendermos o que era. Quem é que desceu aqui na Terra? Aliás, quem é que subiu aqui para a Terra? Desde a Primeira Guerra Mundial começou a subir aquela fumaça escura. Veio subindo. Na Segunda Guerra Mundial, a Bíblia diz, tinha um rei sobre si. E o profeta disse, como é que aquele rei se manifestou? Como é que se deu a manifestação do diabo aqui, segundo as visões de 1933? O diabo usou super-homens, chamado Stalin, Hitler, Benito Mussolini, e o americano lá, que também era um tonto, eu acho que é até mais tonto do que esse que está aqui hoje. O profeta disse que foi o pior dos presidentes, que abriu a porta para que todo tipo de sujeira entrasse na América. Quatro gestões no poder, Roosevelt. Mas a Bíblia diz que era o rei, aqui está, ó. Apocalipse 9, a partir do verso 11, falando aqui daquele período, onde começa a soar o segundo ai, e tinham sobre si rei. E aí, passado já tinha passado a Primeira Guerra Mundial, diz assim, tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, perfeito com as visões de 33. 4 homens o profeta viu nas visões de 33. Não é isso? E o que esses homens fizeram? Perseguiram os judeus. Não é isso que eles fizeram? Perseguição para cima. E o que eles tinham? Qual era o poder que eles cavalgavam sobre aquele poder? Cavalos. Está lá no livro de Apocalipse, cavalos. Eles também estavam em cavalos. Homens usados pelo diabo para trazer a destruição sobre a terra. Mas veja, o diabo não tinha chegado ainda na sua plena manifestação, que é o que vai acontecer na tribulação. Vocês estão entendendo? Ali em Apocalipse 19, nós vamos ver que o mesmo quadro vai se repetir. Deus vai usar homens e mulheres que também estarão em poderes sobrenaturais para trazer o juízo a este mundo. É perfeito. É maravilhoso quando você vê o plano de Deus e o diabo tentando copiar o seu plano. E eles vieram com palavras ostentosas, portentosas, desafiando todos e todo mundo, querendo mostrar que eram os deuses. E eles queriam trazer o mesmo plano de Deus, uma super-raça. Esse era o plano de Hitler, uma super-raça. Mas o profeta disse que haverá uma super-raça. E essa super-raça virá da palavra original, restaurada, revelada para nós nesse dia. E ele viu, na sua visão de 33, que esses 4 presidentes foram soltos, irmão. E eles tinham 200 milhões de demônios que os levavam, que os impulsionavam, que os guiavam em seus caminhos para trazer o mundo inteiro à destruição. Eles tentaram. Mas nesse tempo, irmão, já tinha um profeta caminhando na terra. Ele estava caminhando na terra e Deus já estava lidando com ele, Deus já estava tentando colocar ele em posição para trabalhar. Termina a guerra, 1946, pum, lá vai ele, sai com a sua mensagem. Lá em Apocalipse 13 diz assim, aquele que matou a espada será morto a espada. Aquele que levou em cativeiro será levado cativo. O que Deus está fazendo com o mundo, irmão? É moeda de troca, é dente por dente, olho por olho, dobrado. Ah, você usou cavalinhos para vir? Demônios? Vamos fazer o seguinte, eu vou usar a mesma coisa. Vou dar para o meu povo a mesma coisa. Você usou teu povo, eu vou usar meu povo. Você usou teu poder, eu vou usar o meu poder. É maravilhoso esse plano, irmão. É maravilhoso demais. E aqui nós vamos ver, você pode ver, nós já vamos entrar na nossa reta final, diz assim, se você ler as trombetas, dentro das trombetas estão as pragas. Porque é perfeito, quando vem a guerra, irmão, o que a guerra traz? Praga. Não é isso que uma guerra traz? Praga. É praga daqui, praga de lá. E olha que bonito, irmão. A Bíblia diz que quando essas pragas já estavam começando, temporárias, né, porque as pragas em sua plenitude vêm ali depois da tribulação. Ali, irmão, a taça, Deus vai fazer assim com a taça, ó, despejar até a última gota. Ele vai bater em cima do negócio para pingar a última gota na terra. É tudo que ele tem de ira, ele vai despejar na terra.
Mas quando ele estava despejando essas pragas temporárias, ali em Apocalipse, deixa eu achar para vocês a escritura aqui, que fala ali desde o começo, quando Satanás começou a subir para a terra, a partir da Primeira Guerra Mundial, a Bíblia diz algo muito interessante para nós, e o profeta menciona isso. O profeta menciona isso aqui. Olha que bonito ali, ó. Apocalipse 9, diz assim, isso aqui foi ali por volta da Primeira Guerra Mundial, quando o profeta disse que essa fumaça, quando ela se manifestou realmente na terra, foi a influenza que matou milhões de pessoas no período da Primeira Guerra Mundial. Milhões. Ele disse que era o cumprimento dessa fumaça que saiu desse poço, não é? Que era já sinais de que Satanás estava vindo para a terra, subindo. O Abadom e o Apolion, o rei da destruição, não é? Mas ali diz o seguinte, que quando essas coisas começaram a acontecer, as pragas também já estavam caindo. Olha ali para você ver. Foi-lhes dito ali no verso, creio que é o verso 1, 2, 3, 4, acho que é, aqui está sem os meus versos. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, eles só tinham permissão para matar aqueles que não tinham o sinal de Deus, o batismo do Espírito Santo. E você vai ver que aqui Deus sabia que todos os nomes que deveriam entrar na noiva, Ele estava protegendo eles até que eles chegassem ao selo de Deus. É perfeito esse quadro. Não é? Lá atrás, tem os tataravós que passaram pelas guerras, aí, os ancestrais europeus, etc., Deus protegeu para que você pudesse receber o selo de Deus. Disse, não toca, não toca. Então, você vê aqui que é muito bonito, ele fala isso na mensagem, o selo de Deus, ali no parágrafo 161, lembre-se o que é a marca da besta, não é o comunismo, a marca da besta vem de Roma, através do mundo, o catolicismo, com o protestantismo ajuntado, religião organizada, eles vão sindicalizar as igrejas a tal ponto que cada igreja terá que se inclinar para aquela coisa, se prostrar para aquela coisa, nossas interdenominações serão chutadas de escanteio, verdade? Agora, Apocalipse no capítulo 9, lhes foi dito, quando eles viram as pragas sendo despejadas, está vendo? Ele falando que aí era o despejo já das pragas. Quando eles viram as pragas sendo despejadas, que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quando as pragas estavam vindo, a única coisa que estava protegida eram aqueles que estavam selados no reino. Eu nem sabia, irmão, mas meu pai, meu avô, estava tudo sendo protegido lá, porque o meu nome estava no livro. O diabo não pode te tocar. Não. Mas é melhor você ter o batismo do Espírito Santo, viu? Corre. E se Deus me ajudar, em poucos minutos vocês verão pela palavra do Senhor que este é o tempo do selar do lugar. E aqueles que rejeitarem isso, não sobra nada a não ser punição eterna. E aí ele entra no livro de Ezequiel, mostrando que aquele que tinha o selo de Deus não podia ser tocado. Mas aqueles que não tinham, tinha autorização para que os anjos destruidores fossem adiante e os matassem. Vamos dar mais uma olhada aqui, meus amados. Temos mais uns minutinhos. É muito bom aqui, eu acho que vai ajudar nós falando aqui dessa sequência. Então, trombeta é guerra política. Amém? Trombeta é guerra política. Mas o que é uma guerra política, irmão? É a política usando o exército. Literal, militar, para trazer guerras literais. Primeiro começa uma guerra denominacional, uma guerra religiosa, e aí eles ficam com raiva, porque eles não ganharam a guerra, não é? Que o derrotado é sempre assim, irmão. Eles nunca vai admitir derrota. Veja aí o PT aí que perdeu. Não vai ficar essa sangria aí até se durar, não admite derrota. É isso que acontece, é política, é nojenta. Agora, notem agora exatamente a continuidade da Escritura, exatamente o mesmo. Debaixo da sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Vemos que debaixo do sétimo selo, que quando essas almas estavam debaixo do altar lá, que receberam vestes, eles foram dadas vestes, não porque mereciam elas, mas porque eles estavam na dispensação, quando Deus ainda estava lidando com a graça, com os gentios, não os judeus. Presta bem atenção nisso. Não judeus. Olha só, irmão, nesse período que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, não era ainda os últimos 3 anos e meio de graça para Israel. Então, eles foram pegos debaixo de um período sem graça para eles. Mas os gentios tinham graça para eles. Por isso que Deus foi segurando as guerras. Para. Não pode, porque ainda é o dia
de graça para os gentios, para você, para mim, como eu acabei de falar, para os seus ancestrais. Mas os judeus foram pegos fora desse período de graça. E na tribulação vai inverter esse quadro. É o período de graça para os judeus e o período de punição para os gentios que rejeitaram a palavra de Deus. Vai inverter o quadro. Falou, agora é graça para vocês, 3 anos e meio. Mas agora não é mais graça para os gentios, então é praga para cima deles. Guerra e praga, perseguição para cima deles. E é o que vai acontecer. Não porque mereciam. Deus estava ainda lidando com graça com os gentios, não aos judeus. Isso está no parágrafo 155. No 164, eles, os 200 milhões, foram soltos sobre os judeus que não sabiam nada do Espírito. Quer dizer, ele não tinha proteção nenhuma. Aí estão os seus mistérios, que estão escondidos debaixo daquele selo. Notem, nós passamos por isso, e eu vou mostrar a vocês essa trombeta aqui, esta última trombeta, o que acontece. Lá estão eles. Essas trombetas são soltas nos judeus, não nos gentios. Estava falando aqui da Segunda Guerra Mundial, não é? Estava falando da Segunda Guerra Mundial. O gentio, quando os selos se abriram, são selados, o tempo se finda, a igreja é chamada. No período da tribulação, só tem 144 mil que têm a promessa do batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é uma predestinação. Deus te predestinou para receber o batismo do Espírito Santo. Não é porque você pediu, é porque Ele te predestinou. Deus te amou, desde antes da fundação do mundo. Agora, 144 mil receberão o selo de Deus. Os demais, não, estão desprotegidos. Agora, Ele soltou, debaixo daquele sexto selo, esses 200 milhões de demônios espíritos que começaram em Roma, na Alemanha com Hitler, e notem lá na Bíblia onde eles receberam poderes como reis. Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Eles receberam poderes como reis, mas não eram coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebe poder como um rei. Ah, é? O diabo tem ditador? Deus tem uma coisa bem parecida com ditadura. É o povo dele quando recebe o poder dele de rei. Vai lá, pode reinar, porque a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. É gostoso reinar, não é não, irmão? Oh, maravilha. Vai ser uma delícia nós, nesse período, não vai ser, não? Eu estou muito, muito emocionado com esta parte do caminho, não é? Aqui, mais um pouquinho, eu quero chamar a atenção de vocês a algo muito importante. Fica a grande pergunta. Não, aqui é Jesus, porque diz que ele está coroado, porque diz que ele vem num cavalo, porque diz isso. Eu sei, é verdade, e é ele mesmo. É ele mesmo. Veja a manifestação de Jesus nos nossos dias. Na manifestação do Filho do Homem, não concluiu o trajeto ainda. Nós estamos esperando ver ele literal. E deixa eu dizer algo para vocês, irmão. Essa terminologia de usar que Jesus já veio tem causado enorme confusão entre as pessoas. É a terminologia, não tem nada errado contra isso. Eu entendo o que eles estão dizendo, o que nós estamos dizendo. Mas a terminologia não está correta. Porque se você fala que Jesus já veio, você está dizendo que Jesus, literal, nos ares, já veio. Então, o rapto aconteceu. E quando você vai lidar com pessoas que querem te pegar, cuidado com as suas palavras. Tem que ser mais cauteloso. Agora, se você disser que Jesus já se manifestou em um Filho do Homem, o Filho do Homem, perfeito, amém, a palavra de Deus, o profeta disse. Mas se você disser que Jesus já veio, e veja que o quadro aqui, a Bíblia disse que Satanás já veio. A Bíblia não está dizendo que Satanás já veio, o rei tinha um rei sobre si, 200 milhões de demônios? Mas espera lá, calma. Mas eu vi um homem que nasceu de mulher, Adolf Hitler. Eu vi outro que nasceu de mulher, Benito Mussolini. Mas era a manifestação desse rei do abismo que estava subindo para cá. É perfeito. É perfeito, meus amados. Um plano contrasta o outro, você não vai perder. Se você perdeu aqui, você perde aqui. Se você vê aqui, você vai ver aqui. Mas era o diabo, não era o diabo, a Bíblia não diz que era o diabo. Olha, Apocalipse 10, na segunda vinda, Cristo desceu, pôs seu pé na terra e no mar. E nós vimos que tinha um anjo falava as palavras de Cristo, era ele mesmo que veio, com um alarido, para preparar uma fé de rapto no povo. Ah, então ali é Jesus literal? Mas graças a Deus, irmão, a Bíblia diz que nós temos que ter temperança na pirâmide lá. Que Deus enche essa vasilha de temperança, de paciência, de virtude, dos atributos do Cordeiro, que nós estamos numa guerra ferrenha. E eu estou com uma raiva de Satanás, irmão. Olha, Deus me ajuda, que se ele me der um pinguinho mais de força, eu vou para cima dele. Uma hora dessa eu vou acertar ele, vou acertar em cheio.
Eu quero ver o bicho urrar de dor. É isso que eu quero ver. Ele é nosso inimigo. Ele tem escravizado o povo de Deus. Você lembra dos profetas, como eles clamavam pelo povo? Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós vamos ver nessa escravidão? Aí em Babilônia, nesse lugar fedido. Mas há uma promessa. Há uma promessa, irmão. Ele disse até quanto tempo nós ficaríamos. Era 70 anos lá. Aqui ele disse até a 7ª era só. Só até a 7ª era. Nós estamos saindo, não é? Não é maravilhoso? É maravilhoso demais. Satanás tem a sua super-raça. E tentou produzir a sua super-raça. Deus também tem a sua super-raça. Ah, mas você, quem você pensa que é? Não sei, irmão. Mas só ele falou, vai lá conversar com ele. Não sei, não quero. Olha, para falar bem a verdade, mas eu não acho que eu deveria estar aqui. Mas ele me escolheu. Se ele me escolheu, ele tem um plano. Agora, aqui está um outro quadro que vale a pena nós mencionarmos, dentro desse quadro. Porque, veja, Apocalipse 19, muito bem, é Cristo, amém, glória a Deus, é Ele. Veja na segunda vinda, irmão. Não foi Ele, literal, que manifestou aqui, foi um processo. A vinda de Cristo é um processo com a manifestação de um mensageiro, com a manifestação de um homem manifestando a Cristo, e depois Ele, literal. É perfeito. Aí você diz, não, mas vai ter Moisés e Elias. Sim, vai ter Moisés e Elias. Perfeito. E é a manifestação de Cristo. O profeta diz que é Ele que desce para se manifestar para os 144 mil. Nada contra. Mas Apocalipse 8,13 diz que são 3, não 2. Aí nós entramos no gelo fino, né? Não tem problema não. Nós somos meio pinguim nessa hora. Não tem problema não. Cai dentro do gelo fino, mergulha, não faz mal nenhum, até gostoso. A aguinha frisinha, né? A água fria é boa de vez em quando, né? Acorda você, acorda. Tem que impactar, irmão. Esse povo tem que acordar, meu Deus do céu. O povo tem que acordar. O povo não reage. O povo não reage. Não tem reação nenhuma. Meu Deus, soca gasolina na veia, faz alguma coisa. Tem que reagir. Mas vai reagir, irmão. Uma hora dessa o negócio vai pegar fogo mesmo, vai explodir, e nós vamos sair daqui e vai ser um negócio muito bom, não é? Volto a dizer. Nós não lutamos contra carne e sangue, é o diabo, é ele. Que Deus possa vindicar, não é? Que Deus possa vindicar. Bom, vamos lá então. Apocalipse, quero chamar a atenção de vocês aqui. Aqui está falando do final dos 3 anos e meio. Está falando do final dos 3 anos e meio. Depois, aqui fala quando Moisés e Elias morrem. E é interessante notar que quando Jesus fala desses dois em Mateus 24, ele não revelou o nome deles. Só falou meus anjos. Mas quando o 7º anjo veio, ele disse, é Moisés e Elias. Porque nos dias da volta do 7º anjo, o mistério seria revelado. Mas quando ele entra no 7º selo, Jesus não fala nada. No 6º selo, ele falou que era Moisés e Elias. No 7º selo, ele não fala nada. Era silêncio. Está escondido, tem um buraco ali no meio, mas não se preocupe, ele disse, a noiva vai ficar sabendo o que é. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Esse demais aqui está errado na Bíblia em português. Na Bíblia em inglês diz, e o remanescente ficou muito atemorizado e deu glória ao Deus do céu. Remanescente é os 144 mil, estão vivos. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Nesse final desses 3 anos e meio, meus amados, olha, presta bem atenção nisso aqui. Vai haver um evento literal, visível, onde o povo vai saber que a noiva voltou para a terra. O que é esse evento? Um terremoto. Aqui é o momento onde a noiva volta para a terra. E o que acontece? Um grande terremoto. E você vai ver que quando a Bíblia diz que quando houve um terremoto, da crucificação, ninguém apareceu. Mas quando no domingo, houve um outro terremoto, aí os santos começaram a aparecer. Então, veja, irmão, não há promessa dos santos aparecerem para o mundo na segunda vinda. O profeta disse, eles não verão. Mas aqui nós estamos vendo que todo olho verá Cristo e a sua noiva, visível, voltando. E o que marca essa volta? Um terremoto. Amém? A Bíblia está dizendo, acabou os 3 anos e meio. Um terremoto marca o retorno da noiva. Porque lá no livro creio que é no livro de
Amós, um dos profetas, disse que o que causa o terremoto é a presença de Deus. A presença de Deus causa um terremoto. E quando ele volta com a sua noiva, para denotar que é ele que está ali, vai acontecer um terremoto. Mas é interessante, sabe por quê? Olha a sabedoria do Espírito Santo. Olha a sabedoria daquele grande autor da Bíblia. Porque quando fala, e eu vou ler o que o profeta está dizendo, quando fala de Jesus literal voltando à terra, é um outro terremoto diferente desse, para mostrar que não é o mesmo evento. Vocês estão entendendo? Eu estou falando claro, porque o povo andou pedindo para mim, não, você fala muito enrolado. Vamos falar claro, então. Estou falando mais claro que eu posso falar. Quando Jesus literal volta, que ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, acontece outro terremoto, para mostrar que esse momento aqui não é ele ainda, porque senão falaria aqui que era o maior terremoto. Acabou os 3 anos e meio, não é o maior terremoto. O maior terremoto está para frente. Mas não diz que Cristo voltou nos cavalos, etc, e tal, e tal? Presta atenção, meus amados. Por que a Bíblia deixou um terremoto para marcar esse período? Bom, você fala, onde é que está escrito isso, que o profeta falou, que o terremoto de Zacarias 14, que é o mesmo de Apocalipse 16. Está aqui, ó, mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Agora nós vemos um acontecimento do último dia. Vamos virar algumas páginas em Zacarias e vermos o que ele disse. Vamos lá abrir para os últimos dias. Lá foi na Era Média, agora nós vamos para os últimos dias, vamos para Zacarias no capítulo 14. Nós vamos ler uma porção da Escritura, cerca de 9 versos, do 4 ao 9. Ouçam com atenção. Está profetizando de sua vinda nos últimos dias? Ouçam com atenção agora. Este é o assim diz o Senhor. Olha que maravilha. São as Escrituras. Zacarias 14. Se lembra de Zacarias 9, o que ele disse? Eles não o reconheciam. Zacarias 9 é a primeira vinda, também teve um terremoto lá. Agora, Zacarias 14, a segunda vinda para os judeus. Está falando dos judeus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, vai abrir no meio, e haverá um vale muito grande, metade dos montes se apartará para o norte, e a outra para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Outro terremoto fendendo a terra. Se você quiser uma escritura aqui, notem no verso 5, se aplica a rachadura do Monte das Oliveiras, gerado por um terremoto, e isso é confirmado por Isaías 29, 6, e Apocalipse 16, ele colocou 9 aqui, mas é 18, é o único lugar que fala de terremoto em Apocalipse 16. Que é isso? O mesmo profeta que falou a respeito de sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda. Notem, como nos dias do terremoto. Estão vendo o que os terremotos estão fazendo? Estão vendo a predição acerca deles? O que o profeta está dizendo? Zacarias 14 é a mesma cena de Apocalipse 16, 18. Bom, vamos dar uma olhada em Apocalipse 16, verso 18. Se eu acho a escritura aqui para vocês. Aqui está. E olha como que começa esse evento. E o 7º anjo derramou sua taça no ar. Tá, ele joga a taça no ar, sai grande voz do templo, houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. Quando é que isso acontece? E olha que perfeito. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Quando fala da fenda que vai abrir no Monte das Oliveiras, vai fender a cidade. Amém? Que quando Jesus, literal, pôs seus pés na terra, o que vai acontecer, meus amados? O maior terremoto que o mundo já viu, desde que há homem sobre a terra. O maior. Agora, irmão, vem cá. Vamos botar 2 mais 2. O único terremoto que o profeta revelou para nós, o maior que ele revelou para nós, eu nunca ouvi ele na mensagem falando de nenhum maior do que esse. É o da cidade de Los Angeles. Que eles chamam, inclusive, de Big One, em inglês, que significa o maior. A palavra que eles chamam, o maior, the big one, o maior. Aqui a Bíblia está dizendo, o maior terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Eu ouvi um pregador uma vez dizer assim, que lá a Pangeia, tal. Bom, não existiu esse negócio de Pangeia, porque se fosse, seria um terremoto maior do que esse. A Bíblia está dizendo que o maior terremoto que já houve, desde Adão até hoje, vai ser esse quando Jesus botar seus pés na terra.
E o profeta revelou, deu nome para ele. Lembra que Jesus falou assim, são 2 anjos. O profeta disse, é Moisés e Elias. Aqui está dizendo, o maior terremoto. E aí diz aqui que vai, a cidade, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, a cidade das nações caíram, a cidade das nações. Nesse momento, irmão, todas as capitais do mundo vão vir abaixo. Vão ruir pela potência desse terremoto. Em uma citação, o profeta disse, todo o mundo, toda a superfície da terra vai ser abalada. Todos os lugares. E esses prédios que nós temos servirão para eliminar, causar o maior genocídio da história, porque não vai dar tempo de ninguém sair dos prédios. Graças a Deus que eu não vou estar morando em apartamento, vou estar num apartamento, mas um apartamento glorioso. Um apartamento que não pode ser esmagado. Um apartamento que pode cruzar a parede, pode cair em cima, não faz nada, só tira a sujeira de cima e sai caminhando. Oh, maravilha! Deus prometeu isso para nós. Veja, irmão, quando terminou os 3 anos e meio, tem um terremoto, mas não é esse. Mas não está dizendo que era ele que estava descendo, etc. Mas está dizendo que quando ele pisa os pés na terra, então nós vamos entender que tem um processo ali. Tem um processo. E que processo é esse aqui no livro de Apocalipse? É quando isso se decorre depois do 7º anjo lançar sua taça no ar. Ele lançou sua taça no ar. Agora, vamos voltar na explicação que ele deu para nós. Então, ele abriu um selo, guerra religiosa. Aquilo entra para a política, certo? Trombetas. O que faz? Uma guerra militar. Aí os exércitos vêm para cima, o que ele faz? Joga praga neles. Isso aqui vai acontecer depois que os exércitos vir contra Cristo e o seu exército. De acordo com o que o profeta disse, tem que ser assim. A taça é quando o exército vem contra Cristo e os seus exércitos, e aí o que ele vai fazer? Lança essa taça aí. Lança essa taça, porque agora é a hora. E o que essa taça vai fazer? Limpar a terra completamente. Acabar com as sujeiras. O mundo só tem uma solução: limpeza através do fogo. O que Hitler tentou fazer através da violência, do poder militar, Deus vai fazer através da sua palavra. Porque ele tentou limpar a terra, ele tentou tirar os pobres, tirar as pessoas que ele considerava indesejáveis. Tem pessoas desse mundo que Deus considera indesejável. Aqueles que destroem a terra, não é? Aqueles que destroem a terra são indesejáveis, eles não estão aptos para viver no milênio. O que Deus vai fazer? Sai de cima. Ele vai pisar na terra, chacoalhar a terra, vai estremecer a terra, vai derrubar tudo. Falou, sai de cima. Mas ele vai preservar aqueles que temem o seu nome. Grandes e pequenos, ele vai preservar eles. Veja a sabedoria do Espírito Santo. Veja a clareza da Bíblia, da palavra falada, para mostrar para nós esses eventos. E olha que coisa interessante, meus amados. Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12, a Bíblia diz, vou ler para vocês aqui. Você crê que o ministério do profeta foi um ministério sobrenatural? Não há dúvidas. Tudo o que aconteceu no ministério do profeta foi sobrenatural. Alguns meses depois da abertura dos selos, o profeta voltou onde os selos foram abertos. Tinha aberto o 6º selo, amém? Tinha aberto o 6º selo, tinha aberto o 5º selo. Abriu-se o 6º selo. Dá uma olhada no que ele diz, o que aconteceu. Este aqui é o testemunho do profeta. Como de pé lá no topo do monte, homens, 3 ou 4 deles de pé bem aqui, presentes agora, sim, mais do que isso ainda, subindo o monte, o Espírito Santo disse, pegue essa pedra. Estávamos caçando, ele disse, jogue-a no ar. E diga, assim diz o Senhor, eu fiz aquilo. Lá de cima desceu um pequeno funil de vento, e eu disse, dentro de 24 horas você verá a mão de Deus. Homens assentados aqui, presentes, no próximo dia, por volta das 10 horas, de pé lá, eu disse, apronte-se, entre debaixo do carro. Um veterano de guerra, um dos irmãos, eu disse, algo está prestes a acontecer. Estava com o céu limpo, lá bem em cima de um grande cânion, lá havia um redemoinho de fogo no céu, mais alto que podia. Aquilo bradou, acertou nas paredes, eu estava bem embaixo daquilo, eu tirei meu chapéu, coloquei a mão na cabeça, veio cerca de 1 ou 2 metros acima de mim, cortou uma trincheira direto ao redor daquele paredão, assim, estourou. Subiu no ar, rodopiou novamente e desceu 3 vezes, até mesmo cortou o topo dos arbustos, a mesquite, né, que é um arbusto, por 200 jardas. Está ouvindo eles dizerem amém? Os homens estavam no tabernáculo. Quando aconteceu, vejam, fez 3 estouros, amém? 3 explosões, ele ouviu.
Quando eles saíram debaixo do carro e tudo mais, se aproximaram, perguntaram, teria te acertado se não houvesse um lugar liso? Eu disse, foi ele estava falando comigo. Deus fala através de um redemoinho, está vendo? E lá estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem na foto, que se encontra lá, e quando ela subiu, eles perguntaram, o que foi? Eu disse, juízo está atingindo a costa oeste. 2 dias depois, o Alasca quase afundou, está vendo? Atingiu uma vez, lá, o primeiro estouro. Vocês entenderam o que o profeta disse? O profeta disse que teve 3 explosões. Amém? Ele disse que a primeira explosão representa o terremoto do Alasca. Quantas faltam? Se a primeira explosão, vamos colocar 2 mais 2? Se a primeira explosão equivale a um terremoto, as 2 outras explosões equivalem ao quê? Tem que ser um terremoto. E aí, isso aqui é no capítulo 6 de Apocalipse, que eu vou mostrar para vocês. Olha que perfeito, meus amados. O que tinha acabado de acontecer? O 6º selo tinha sido aberto. Um profeta abriu o 6º selo, revelou o 6º selo. Não o evento, a revelação do 6º selo. Não o evento é a tribulação. Mas ele, igual o 7º selo, irmão. Quando ele abriu, não era o evento ainda, Cristo nos ares, mas ele trouxe a revelação como isso vai se desenrolar. E quando ele abre o 6º selo, o que acontece? Imediatamente, poucos meses depois, irmão, e esse terremoto, muito estranho. Como que esse terremoto ia acontecer numa sexta-feira santa? Não é por acaso? É um terremoto especial. Tem que ter algum lugar nele na Bíblia. Tem que falar desse terremoto. E ele fala. Ele disse, aquele terremoto representava a crucificação da palavra, a rejeição oficial da palavra pelas denominações. Ele disse, quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto. Mas nenhum santo apareceu ainda. Os santos apareceram 2 dias depois. Quando que os santos vão aparecer na terra, meus amados? Só depois de 3 anos e meio, ninguém vai ver ninguém aqui, só a noiva vai ficar sabendo, é secreto. Tudo é secreto, não tem nada visível para demarcar. A terceira vinda, tudo é visível, irmão. Não, Deus falou, agora eu vou mostrar para vocês. É terremoto, é tempestade, é luz no céu, é ovni aparecendo, é cavalo, é tudo. Na segunda vinda, o povo não vai ficar sabendo, não, irmão. Como eu estou vendo aqui, ó, ninguém dá atenção para esse tipo de matéria, não. Ninguém quer saber de nada, não. Mas tem gente que está ligada. Estou ouvindo uns barulhos aí, umas conversas aí. Senti um gosto diferente na boca, como disse o ministro. Eu ouvi lá, eu senti um gosto diferente na boca e fiquei curioso para saber o que era. E aí está. Atingiu uma vez lá o primeiro estouro. Vamos lá, então. Vamos mostrar aqui para vocês. Quero mostrar para vocês a ordem aqui certinha. Nós já estamos praticamente no nosso final. Dá uma olhada aí. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Quando foi aberto o 6º selo, teve um grande temor. E aqui é a maneira que eu vejo. E eu respeito a maneira que qualquer pessoa vê. Mas eu estou olhando na Bíblia, como os demais também estão. Enfim, eu já vi alguns pregadores dizer que isso aqui é o começo da tribulação. Porque o 6º selo acontece na tribulação. Mas assim como o 7º selo, irmão, quando o 7º selo se abriu, teve um sinal no céu. Amém? Quando abriu o 6º selo, teve um sinal na terra. Visível. Mas não era o evento ainda, não é a tribulação. Nós não estamos na tribulação. Ela está no futuro. Mas quando abriu o 6º selo, para provar que estava aberto, Deus disse, eu vou dar um sinal para vocês. E o que é o 6º selo, irmão? É juízo por ter rejeitado a palavra. Então, olha que perfeito. No capítulo 6, olha a ordem. No capítulo 6, verso 12, aparece um terremoto, quando abre o 6º selo. 5 capítulos depois, aparece aquele no final da tribulação. Apocalipse 11, verso 11 em diante. 5 capítulos depois, no capítulo 16, aparece outro terremoto. Veja a ordem. Qual que vem primeiro? Qual que vem primeiro, qual que vem por segundo e qual que vem por terceiro? Até a ordem onde foram postos nas Sagradas Escrituras estão perfeitamente colocados esses terremotos que estariam acontecendo. Então, é muito maravilhoso essas grandes coisas que têm acontecido. Agora, vamos para terminar agora, que eu acho isso aqui muito glorioso. Para terminar, pode se aprontar os músicos para vir aqui. Quando Jesus colocar seus pés no Monte das Oliveiras, a expiação para mostrar as mãos para os judeus. Ele fez isso na primeira vinda, irmão. Ele mostrou as mãos literais, e Tomé passou a mão no dedo, era ele. Ali não era um profeta.
Ali não era Moisés e Elias, não. Ali era ele, mostrando, e o profeta disse numa citação que eu usei na terça-feira, que durante todo o milênio, quando ele estiver aqui na terra, ele estará com as marcas dos cravos na mão. O profeta disse isso numa citação, durante todo o milênio, para provar que ele é a redenção. Olha que bonito. Eu fiz, foi ninguém não, é eu. Não tem como amar esse Jesus, irmão. Não tem como não amar esse Jesus. Meu Deus do céu, me ajude. Como Tomé disse, me ajude a minha incredulidade, deixa eu ver isso aí. Agora, quando ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, olha que bonito, irmão. Olha que bonito. Quando ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, o maior terremoto vai acontecer, que já houve desde que há homens sobre a terra. Em uma citação, o profeta disse que o terremoto de Los Angeles, 10%, quase 10% da superfície da terra vai desaparecer. Quase 10% da superfície da terra vai sumir, que é aquele território lá onde está a Califórnia. Quase 10% vai sumir. Porque a terra estará saindo do seu eixo, irmão, e essa parte vai entrar para dentro. Lá onde tem lava, onde tem fogo, porque a Bíblia diz que será batida até o inferno, onde tem fogo, será engolida viva. Mas quando aquele pedaço, irmão, porque aquele que se exalta tem que ser abatido, amém? A cidade que se exalta, a cidade dos anjos, Deus vai abater ela, mas a cidade que se humilhou, Deus vai levantar do outro lado. Esse monte afunda e vai aparecer um monte do outro lado do mundo. E o profeta fala disso na mensagem Futuro Lar. Dá uma olhada aqui. Ele não fala isso, qual é a atração sobre a montanha, mas aqui ele revela que o que causa a fenda no Monte das Oliveiras é porque de baixo vai aparecer um monte gigantesco. Um monte vai aparecer, por quê, irmão? Se você pegar o globo, e você olhar, faça isso, ache um globo na escola, veja onde está a Califórnia e veja onde está Israel. Está bem atrás um do outro. Se ele apertar o dedo dele aqui para afundar a Califórnia, onde é que vai aparecer a parte que sumiu? E é aqui onde vai ser estabelecida a cidade, irmãos. Nesse monte, o Monte Santo, o monte maravilhoso de Deus, onde nada fará mal. Ali ninguém faz mal. Ali não tem pecado, ali não tem morte, ali não tem nada. Essa é a promessa. Por que será que Deus pensou tanto e se importou tanto com aquele lugarzinho na Palestina? Veja, quando se trata de apenas um lugarzinho pequeno, mas é bem ali onde o templo é estabelecido. É lá onde a nova Jerusalém romperá, subindo bem lá. Oliveiras, o Monte das Oliveiras se partirá para a direita, partirá para a esquerda, claro, quando ele empurrar de baixo. Ai, que maravilha, irmão. Eles dizem, agora está falando dos teólogos, eles dizem que o monte simplesmente vai se afastar, porque não está escrito isso, irmão, lá, que é o que vai causar o terremoto, mas o profeta viu em visão. A parte do 7º selo que estava omitida, que Jesus não contou, o profeta está contando para nós. Glória a Deus! O Monte das Oliveiras se partirá para a direita e para a esquerda, claro, quando ele empurrar de baixo. Eles dizem que se aparta assim, empurra para cima. Tem que sair, irmão, tem que nascer. Igual a mulher dando parto, a criança tem que sair, tem que aparecer essa glória. Um vai ser sepultado, irmão, Califórnia, vai ser sepultado. Deus vai jogar ela lá nas profundezas do inferno. Mas vai nascer também uma cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. Ou onde a Nova Jerusalém estará? Naquele dia, quando ele puser seus pés santos sobre o monte. Notem, em seu trono, 1.500 milhas de altura, 2.414 quilômetros de altura. E nós fizemos o desenho na época, a terra é redonda, não é? Apesar que o profeta disse que não é perfeitamente redonda, né? Que tem 4 cantos, mas ela é arredondada, né? Por causa da água. A água corrige os cantos esquisitos da terra, mas se secasse era um quadrado, um cubo, praticamente. Sabia disso? Já viu a imagem que eles fizeram? Mas não sou terraplanista não, viu? Mas no topo, começando aqui na lateral do mundo, já uma inclinação aqui, ela estará no topo do mundo, onde a luz de Deus raiará sobre toda a cidade. Agora, isto é o monte onde a cidade se encontrará, é apenas um monte, amém? É apenas um monte, tem muita coisa para acontecer para frente aí, coisas maravilhosas. Quero estar lá para ver, viu? Tem um hino em inglês que diz, conta mais, Eliezer, conta mais.
Cadê a sede, irmão? Cadê o desejo? Cadê a aproximação correta? Senhor, me mostra, eu tenho que sair desse mundo. Eu quero uma fé perfeita. Eu quero uma fé de transladação. Eu quero uma mudança na minha vida. Isso aqui não é para me fazer sapiente, sábio. É para me ajudar a sair dessa Sodoma, a sair dessa influência carnal, a me dar uma esperança, vislumbrar a visão, a cidade, as promessas que Deus tem para nós. Nada mais do que isso. Não estamos interessados. Não estamos interessados. Nós não queremos brigar com ninguém, não queremos conquistar o mundo, apenas dizendo a visão que eu tenho. Vou falar de mim. Você fala a visão que você tem. Só que essa visão tem que ser balizada pela palavra, falando da nossa visão, não é? É isso que nós estamos enxergando. Ver esse quadro, não é? Diz aqui. Essas outras 5 eram tão santas e virgens quanto essas outras, mas o que o óleo representa na Bíblia? O Espírito Santo. Elas se limparam, se assentaram lá, mas ficaram com medo e ficaram de longe da fonte que jorrava óleo. Ficaram com medo de longe da fonte que jorrava óleo. Se organizaram, se estabeleceram e lá estão elas, mornas. É nisso que deu a era da igreja. Estava falando com um amigo essa semana, eu disse, irmão, as pessoas... Você já imaginou, irmão? Um rapaz se apaixona por uma moça, a moça não quer nada com ele vai ficar insistindo? É para quem quer, é para quem está interessado, não é para quem não quer. Tem outros rapazes diferentes, com outras perspectivas de vida, você pode procurar a opção que você quiser, e eu disse, falei, pior é quando a moça acha que o rapaz gosta dela. Como se o rapaz tivesse, minha filha, eu não quero nada com você, não. Eu estou aqui. Mas a moça se acha tanto. Tem gente que se acha especial demais, irmão. Acha que ela é tão especial que se ela não aprovar, então Deus não pode aprovar. Mas coitado de você, meu amigo. Eu confio na palavra de Deus. A palavra de Deus aprovou, está aprovado. Eu não preciso de mais nada. Está bonito, chega. Selo de Deus. É assim, irmão, nós não estamos preocupados com conquistar o mundo, não sou Maomé, que vou sair num cavalo branco, conquistando, talvez lá, né, vai acontecer isso, mas Cristo, né, Cristo. Mas, enfim, meus amados, vamos cantar um hino. Cadê os músicos aqui? Vamos cantar um hino aqui. Vamos cantar aquele que foi cantado por último. Caminharei este caminho, amém? Vamos caminhar este caminho, amém? E se você não entende, se você duvida, se você não compreende, peça a Deus. E Deus pode te iluminar, Deus pode te abrir o entendimento, não é? Deus pode trazer esse poder de renovar, trazer os updates, né? Para quem não sabe, update vem do inglês up to date, que significa até a data. Olha que palavra bonita. Até a data é esse entendimento. Se tiver mais um update, então é até aquela outra data. E a gente vai tendo os updates celestiais, anjos vêm trazendo updates para nós. Seguinte, você tem que rever isso aqui, porque na verdade não é bem assim. Updates, né? Vamos lá. Dá uma nota para nós, irmão Paulo. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, tens decidido, glória a Deus. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Glória a Deus. Caminharei este caminho após os passos de Elohim.
Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Caminhar este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Glória a Deus. Que o amor divino viva em mim. Este caminho tem muitas provas. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo pra peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem. Glória a Deus, o nosso amor vindo ao nosso encontro. Caminhar esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminhar este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Afinal das contas, Pai, todo verdadeiro cristão busca este amor divino, Pai. Essa natureza de Deus, essa mudança. Pai, tudo que nós queremos é estar lá, Pai. Se nós errarmos ao longo do caminho, o Senhor é fiel para nos perdoar. O teu profeta nos ensinou a sempre olhar os motivos e os objetivos de cada coração, Pai. E através do amor divino, Pai, nós podemos discernir isso nas pessoas, Pai. Quando nós estamos sendo influenciados pelo mundo de cima, Pai, procurando fazer o bem, procurando cumprir a palavra, procurando obedecer a Deus, isso nos daria direito ao Espírito Santo. Pai, esta igrejinha que nós temos aqui, com tantas dificuldades, Pai, tantas adversidades, Satanás tem jurado em destruir, Pai, a nós sabemos disso, mas Tu tem nos sustentado neste caminho, Pai. Tu tem ajudado, alimentado o povo, dado-lhes condições para estar aqui, adorar Teu santo nome, a Tua longanimidade em mim mesmo, Pai. O Senhor tem sido tão bondoso. Eu agradeço tanto, Senhor, o Teu amor para conosco. Eu peço perdão, Pai, pelos nossos erros, que as nossas vidas possam ser mudadas, Pai. Depois de tão grandes verdades terem sido enviadas por um profeta, não é possível que nós ainda não temos mudado, Pai. Mas nós sabemos que está ocorrendo sim uma mudança, Pai. Está havendo uma mudança, Pai. Nós estamos vencendo, Pai, pouco a pouco, colocando nossos pés nesta propriedade, Pai, tomando possessão. Que o Senhor possa ajudar cada um de nós, o ministério, todos os ministros aqui, o pastor que está viajando, as igrejas, os ministros ao redor do país, Pai, que estão lutando. Pai, o diabo ele é muito esperto, ele é muito astuto, ele tenta lançar uns contra os outros, Pai. Pai, mas não deixe que isso aconteça, Pai. Que o Teu anjo possa agir com o sobrenatural,
aquilo que a palavra escrita não faz, mas que o sobrenatural possa entrar em cena, Pai, através de visões, de sonhos, Pai, de manifestações sobrenaturais. Fale ao teu povo, Pai, transforma vidas, traga este povo a uma perfeição para que possamos ir no rapto, Pai. Abençoe a cada um de nós, ajuda-nos nessa hora difícil, Pai, onde o mundo está prestes a entrar em completo caos e escuridão, mas o Senhor prometeu que estaria conosco até o final dos séculos, Pai. E aqui estamos nós, apesar de toda a dificuldade, a insignificância, Pai, nós estamos aqui. Te agradeço, Pai. Abençoa-nos, despede o teu povo em paz, que tenha um momento de regozijo nos seus lares, Pai. Que o Espírito Santo acompanhe, que o anjo de Deus acompanhe, que Ele liberte, que Ele cure, que Ele traga as bênçãos prometidas, Pai. Vindique a Tua palavra, se for falsa, não vindique, Pai, mas se for verdadeira, vindique a Tua palavra na vida de cada um de nós. Pedimos essas bênçãos no precioso nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós tivemos as ofertas de hoje, R$ 733,25. Que Deus possa abençoar vocês. Tenham um regresso abençoado para os vossos lares. Estejam em oração, estejam em expectativa também. Expectativa é uma grande coisa. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela paciência. Como eu disse, tem muitas dessas coisas que saem para os lá de fora, mas que Deus abençoe vocês também, que você possa ter pego uma pequena porção e que tenha sido abençoado. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros.